Olá, segundo ano, eu sou a professora Cristiane de Educação Física e hoje nós vamos falar de atletismo. Aí vocês devem estar pensando, atletismo de novo, professor? Só que hoje é paralímpico, tá? O atletismo paralímpico, tem algumas regras diferentes do atletismo que nós vimos, porém são as mesmas atividades, tá? Então eles são para deficientes visuais ou físicos e também são divididos pelo grau de deficiência que cada atleta tem, tá? O que acontece é que a gente já viu, né, são as corridas, os saltos e os arremessos. No Paralímpico continua sendo a mesma coisa, corridas, saltos e arremessos. Só que, geralmente, os arremessos são cadeirantes ou amputados, tá? E na corrida tem os deficientes visuais que eles correm com um outro atleta que enxerga, tá bom, turminha? Que a gente chama de o atleta vidente, tá bom? Porque ele enxerga. E aí eles são unidos na mão por uma espécie de uma pulseira para eles poderem correr e ter o mesmo ritmo e alcançar o objetivo que é ganhar a corrida, ser mais veloz, tá? Eu vou deixar os vídeos para vocês entenderem e ter uma ideia de como que acontece todos esses esportes, que a gente viu que o atletismo tem muita modalidade. No atletismo paralímpico não deixa de ser diferente, tá? Porém, tem outras regras, porque a deficiência dos atletas tem corrida, não só de deficientes visuais, mas também de amputados com prótese. A prótese do corredor é diferente, é em forma de J, tá, turminha? Então ele é diferente, porque ele alcança mais velocidade com esse tipo de prótese, tá bom? Vocês vão entender aí, quando assistir os vídeos. Bom, partindo daí, segundo ano, nós vamos fazer o aquecimento, tá? Vamos começar com o aquecimento e depois eu vou passar as atividades de agora, tá? De hoje. Então, olha só, aqui eu vou trabalhar com bambolê, mas se você não tem bambolê na sua casa, caixa de pizza, ou faça com giz aí, se a mamãe permitir, ou então pode ser com fita adesiva, né? Ou alguma coisa que pareça um bambolê que você possa fazer. Pode ter 4 só. Então, para aquecimento, a primeira coisa, vai fazer uma corridinha, um pé em cada um, vai e volta, tá? Segundo ano, fazer 2 vezes isso. Então, eu fui e voltei, contei uma vez, fui e voltei, contei 2 vezes, ok? Aí depois vai fazer salto com o pezinho junto, tá? Vai pulando, pezinho junto, retorna, conta 1, é para fazer 2 vezes, tá bom? Depois, de lado, tá? Aqui, ó, pulando, ok? E retorna 2 vezes. Depois, pezinho fechado, pezinho aberto, pezinho fechado, pezinho aberto. Também 2 vezes, vai e volta. Depois, mãozinha aberta assim para ter mais equilíbrio. Vai fazer de costas. Foi e voltou. 2 vezes, ok? Depois que fizer esse aquecimento, você vai sentir um pouquinho de cansaço. Se sentir muito cansaço, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca, faz algumas vezes, dá uma descansadinha e continua, tá bom? O importante é fazer, tá? Não deixa de fazer. Mesmo que esteja cansado, dá aquela paradinha, mas continua, tudo bem? Bom, como a gente falou do atletismo, e eu estava falando dos arremessos, eu estava falando que os arremessos são geralmente cadeirantes ou amputados. Então, nos arremessos, ele não vai ter não vai pegar a força da perna para poder jogar, tá? Ele pega a força do tronco para poder jogar.
Então a gente, como nós vimos no atletismo, os arremessos de dardo, de disco, de peso e de martelo, é a mesma coisa no Paralímpico, porém é sentado. Então a gente vai vivenciar um pouquinho de como que seria essa atividade sem a utilização das pernas, né? Então vocês procurem aí um lugar para sentar e um espaço. Aqui eu estou com um material de natação, mas aí você pode fazer, como eu já havia ensinado, fazer o dardo de jornal, ou se você tiver um bastão e não tiver nada para acertar, aí você também pode fazer. A mesma coisa do arremesso, um braço só, pegando no meio e arremessando, sem sair do banco ou da cadeira que você está. A mesma coisa com o peso. No caso do peso, faça com uma bola. Essa minha bola aqui, ela tem um peso. Mas no caso de vocês, sem o peso, pode fazer só com a bola mesmo. Mesma coisa, sem utilizar as pernas. Vai pegar a força do braço e do tronco. E tem o disco também, né? Que a gente viu que pode fazer assim e arremessar. E tem o martelo que nós fizemos da outra vez, que é uma bola dentro de uma meia, né? Para dar fazer esse movimento aqui. A mesma coisa, sem utilização das pernas, e você faz somente com o braço. Importante lembrar que o movimento tem que vir do tronco e dos braços. Você não pode levantar de jeito nenhum e nem movimentar as pernas para ter melhor base para poder fazer o arremesso. Não faça isso. Então, deixa a perninha aí no lugar e vamos vivenciar para você ver como é que você consegue fazer aí seus arremessos. Se você achar interessante, marca lá com a fitinha aonde você conseguiu o arremesso. Vai lá, pega, volta e faça de novo os arremessos. Para você treinar e cada vez fazer um arremesso mais longo, tá? Então, essa é uma atividade interessante porque você vai estar vivenciando uma parte do atletismo da maneira realmente que acontece. Só que esses atletas, eles são extremamente fortes e já têm o treino, já estão habituados a fazer esse arremesso utilizando a força do tronco e do braço, ok? Bom, depois dos arremessos que vocês fizerem, se quiser fazer sozinho, faça sozinho. Se quiser fazer a nível de competição, com mais alguém, para ver quem é que consegue, sem mexer as pernas, quem é que consegue arremessar mais longe, pode fazer, não tem problema nenhum, é bem legal. Bom, esse aqui é uma outra atividade para a gente vivenciar um pouquinho dos deficientes visuais. Então aqui eu espalhei cores, tá? Aí na sua casa você pode espalhar copinhos descartáveis, ou então garrafa, pet, tá bom? Quem tiver cone também é legal. Ou pinos de boliche, o que você tiver aí, ou então até mesmo brinquedos, sapatos, tá? Então você espalha aí de uma maneira, e aqui eu tenho uma venda. Então você vai colocar aí, né, a venda, e aí essa atividade legal é você fazer com mais alguém. E aí você vai pôr a mão no ombro dessa pessoa, e essa pessoa vai passando, e você tem que ir sentindo, porque você vai estar vendado, você tem que ir desviando dos cones. Professor, e se eu sem querer, meu amigo passou, o amigo não vai estar vendado, tá? Ele que vai te guiar. Ah, professora, meu amigo passou, mas eu relei o pé no copo, na garrafa PET. Aí você tira a venda, retorna para o começo, coloca de novo, põe a mão no seu amigo, você vai tentando sentir aonde seu amigo vai, você com a mão no ombro dele, tá? E aí não pode enxergar por baixo, tá bom, turminha? O importante é você vivenciar mesmo o que os deficientes físicos ou os deficientes visuais, eles passam. Então não mexa a perninha lá no arremesso e não procure enxergar por baixo da venda aqui. E aí ele vai te guiando
e até você chegar aqui, sem esbarrar em nenhum copinho ou garrafa PET, tá, turminha? Essa é uma atividade bem bacana de você fazer, para você perceber, você vai perceber o movimento do seu amigo pelo ombro. Apesar de você estar numa forma diferente dele, né, um pouquinho mais para cá, aonde ele for, você vai descobrir que é o caminho que você tem que seguir, ok? Bem importante essa é uma atividade de trabalho em equipe, de percepção de tato, né? Você vai perceber colocando a mão no seu amigo. E o amigo também, ele pode ir falando para você, olha, desvia, tem um aqui, tem um pertinho de você. Então, a percepção auditiva também, tá? Essa é uma atividade bem interessante. Bom, terminando, depois que fizer o aquecimento, os arremessos, a atividade de deficiência visual, aí fazer aquele alongamento, tá? Alongamento básico, a gente puxa o bracinho para o outro lado, esticadinho, conta até 15, tá bom? Segundo ano, depois vai trocar, vai contar mais 15 aqui, ok? Depois lá em cima, conta mais 15 aqui, depois afastou um pouquinho a perninha, mãozinha lá embaixo, conta até 15, volta devagar, faz aquele trabalho de respiração, puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca. Faça isso 3 vezes, mais uma vez, e aí já pode relaxar o corpinho, tá bom? Bom segundo ano, espero que vocês tenham gostado da aula, faça o aquecimento e o alongamento, que é importante, e espero que vocês gostem de realizar aí, vivenciar o que os deficientes também vivenciam todo dia, tá bom? Até a próxima aula!